Gênesis capítulo 11. Na semana passada nós finalizamos a nossa série de mensagens enquanto aguardamos. E nos próximos 3 domingos nós teremos algumas reflexões no Antigo Testamento. E hoje nós começaremos em Gênesis, no capítulo 11, um texto bastante conhecido por todos, um episódio extremamente importante e singular na história da humanidade e na história bíblica também. Todos conhecem o episódio chamado de A Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, vamos ler a partir do verso 1 ao verso de número 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te engrandecemos, Jesus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento, abra os olhos dos nossos entendimentos, Pai. Que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a sempre viva palavra do Senhor. Que nós sejamos confrontados, exortados e consolados por ela. E que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Forja em nós, Senhor, o coração de Cristo Jesus. É a nossa oração nessa manhã, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das obras mais importantes de um dos homens mais importantes também da história da igreja cristã, e talvez muitos de vocês o conheçam, alguns talvez o conheçam não pelas suas obras teológicas, mas talvez pela sua contribuição filosófica com a história, que é o chamado Agostinho, ou Santo Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Ele foi um homem de Deus, um homem que tinha um coração entregue ao Senhor e que escreveu muitas coisas. A sua contribuição ela é vista não só no campo da teologia, mas também no campo da filosofia. Talvez se você estudou, se você se lembra aí no ensino médio, você deve ter tido um momento de estudar um pouco da filosofia patrística, daqueles que estavam no mesmo período de Agostinho, contribuindo também para o conhecimento do mundo, não só no conhecimento da igreja. E Agostinho escreveu uma das obras que eu julgo, a minha opinião, uma das mais importantes e tão atuais para nós. Poucos talvez conheçam, mas eu tenho certeza que, apesar de nunca terem lido a obra de Agostinho, conhecem e sabem exatamente o ponto central da sua tese. E o nome desta obra é chamada Cidade de Deus. Neste postulado teológico e filosófico, Agostinho vai falar a respeito de como existem duas realidades que são conflitantes. Uma que nós poderíamos chamar aqui de cidade dos homens, aqueles empenhos humanos que apontam para a natureza da rebelião e da rebeldia contra Deus. Uma intenção, um intento claro da humanidade de reconstituir pelos seus próprios méritos ou pela sua própria força aquilo que tinham no Éden. E o contraponto, a cidade de Deus, onde nós temos, de fato, o estabelecimento do povo de Deus e o triunfo do reino de Deus, aqueles que entendem e esperam e aguardam ansiosamente o governo pleno do Senhor, que nós chamamos aqui de reino de Deus. Ou seja, estas duas realidades são colocadas em contraponto por Agostinho.
E ele escreve isso em um período onde o Império Romano estava já em seu declínio, ou começando a apontar indícios de um declínio claro. Quando escreve isso, se pauta nas Escrituras. Agostinho não tira esta ideia, meus irmãos, da sua cabeça. Agostinho não acorda um dia pela manhã e tem uma ideia brilhante de escrever a respeito deste paradigma. Ele escreve porque ele lê as Escrituras. E ao ler as Escrituras, ele se depara exatamente com isso. Afinal de contas, quando estamos lendo a Escritura, nós encontramos uma clara percepção de antagonismo entre duas realidades. Entre a realidade do governo de Deus e a tentativa humana de replicar isso. Não é isso que encontramos em toda a narrativa bíblica? Uma tentativa desesperada dos homens de conseguirem, aos seus próprios esforços, reconstruírem, ou pelo menos tentarem fazer algo próximo daquilo que é o governo de Deus. Sempre existe e sempre existirá uma tentativa humana da reversão das maldições da queda. Se você se lembra em Gênesis no capítulo 3, quando o primeiro casal peca contra Deus, Deus vem até aquele casal e declara sobre eles algumas questões e alguns princípios claros que agora seriam aqueles que regeriam toda a vida na terra em que viveriam. Eles agora, antes habitando o jardim do Éden, agora seriam lançados por toda a terra. Teriam esforços para obterem da terra o seu próprio sustento. Encontrariam um ambiente hostil, diferente do que encontraram no Éden. Não estavam mais em comunhão plena com o seu Criador, o seu Deus, mas estavam experimentando agora o amargo do pecado e da separação. Um momento claro que acontece em Gênesis no capítulo 3, e Deus declara não só sobre aquele casal, representantes da humanidade, mas também sobre a terra, e principalmente sobre a serpente, alguns pontos que nós conhecemos como as maldições da queda. Deus diz a Adão: maldita é a terra por sua causa. Deus diz à serpente: maldita é você entre todos os animais silvestres. E essas declarações de maldição da parte de Deus, sobre esta realidade da queda, sobre este contexto de queda e de separação, começam agora a nortear toda a vida humana. Os homens são expulsos do jardim, são expulsos para uma vida completamente diferente da qual eles jamais viveram. E quando encontram isto, ao longo da sua jornada, à medida que nós estamos lendo o texto da palavra de Deus, quando nós vemos os efeitos do pecado que vão surgindo cada vez mais que a narrativa avança, nós percebemos que a estes homens que foram expulsos da realidade que tinham, eles começam e desejam reconstruir de alguma maneira algo que pudesse remetê-los àquela realidade anterior vivida. Nesse caso, meus irmãos, nós encontramos exatamente este paradigma que Agostinho vai trabalhar em seu livro, mas que a Escritura aponta para nós desde Gênesis até Apocalipse. E como estamos aqui hoje lendo o texto de Gênesis, eu quero deixar claro para vocês algumas coisas que são de muita utilidade para entendermos o texto do livro de Gênesis. Nós já tivemos aulas aqui na nossa igreja, na escola bíblica, que passamos por este livro. Mas, ao fazermos uma leitura do livro de Gênesis, nós precisamos ter algo muito claro aqui. O objetivo do seu autor, Moisés, é comunicar a um povo que acabou de sair da escravidão do Egito as suas origens e a origem de todas as realidades que encontram e que encontrarão na terra. Eles vão identificar a partir do livro de Gênesis como Deus estabelece todas as coisas segundo o poder da sua palavra. É ali, em Gênesis no capítulo 1 e 2, que nós vemos a obra da criação. Deus estabelecendo todas as coisas conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Depois, o livro avança nos apresentando a criação do primeiro casal e da humanidade. Aponta para nós também o momento de ruptura que acontece entre Deus e a sua criação, o momento do pecado. E depois disso aponta as consequências do pecado. Deus coloca uma tensão clara em Gênesis no capítulo 3, e especialmente nos versos 15 e os que se seguem adiante. Quando ele diz que haveria sim um antagonismo, uma resistência, uma dificuldade entre a descendência da mulher, aquela que é prometida para Adão e Eva como sendo a restauração completa da sua maldade, do seu pecado, e a descendência da serpente.
Todo o livro de Gênesis, meus irmãos, e todo o contexto do Antigo Testamento vai passar e permear essa noção entre uma descendência de Deus que está sendo prometida a um povo de restauração, de restabelecimento da ordem criacional de Deus, e uma tentativa satânica e maligna de frustrar os planos de Deus e fazer com que o pecado na humanidade continue se proliferando. Gênesis nos apresenta exatamente este contexto. Você pode dividir o livro de Gênesis em duas grandes partes, meus irmãos. Gênesis do capítulo 1 a 11, nós chamamos de história primeva ou história primitiva, onde nós encontramos os relatos gerais da humanidade. E Gênesis do capítulo 12 a 50, que vai tratar especificamente sobre a história dos patriarcas. Mas se você fizer uma leitura atenta, você vai começar a perceber que Deus está fazendo recortes. Talvez você já tenha pulado as genealogias de Gênesis. Quero te dar uma recomendação, não faça isso. Elas são extremamente importantes. Por quê? Nas genealogias, Deus está separando uma descendência. Lembre-se, Deus havia prometido que haveria um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que colocaria um ponto final na história da maldade e do pecado. Essa descendência está sendo rastreada. Quando você ver as genealogias, perceba que Deus está separando para nós pessoas específicas. E o que acontece aqui no livro de Gênesis, e aí que eu não quero me delongar nesse ponto, é que nós temos aqui uma palavrinha que aparece constantemente, que é a palavrinha, a expressão, na verdade, que a palavra no hebraico, toledô, mas a expressão é, estas são as gerações de. Então você vai encontrar, estas são as gerações de Adão, aí vai vir uma genealogia. Estas são as gerações de Noé e dos seus filhos, então você vai vir mais uma genealogia. E isso vai se repetir aqui continuamente, porque estamos marcando uma descendência que está sendo rastreada e aguardando ansiosamente para o momento da sua revelação. No final das contas, o grande herói do livro de Gênesis é Deus e a sua obra. Deus está rastreando, apontando para a humanidade que haverá um momento na história onde a descendência da mulher pisaria de fato a cabeça da serpente e haveria um ponto final na maldade. E assim, aquele povo que saiu do Egito poderia ter uma consciência plena de que o Deus que os tirou do Egito, este Deus que estabeleceu com eles uma aliança, tem um desejo muito maior do que as fronteiras de Israel. Embora o povo de Israel seja o povo pactual de Deus, o povo da aliança, Deus tem um objetivo muito maior, em alcançar muitos outros povos. Então, nós encontramos estes pontos claros no livro de Gênesis, e à medida que a gente faz a nossa leitura, nós precisamos ter isso em mente. Além da corrupção da humanidade, Gênesis nos aponta claramente as etapas de corrupção do homem. Quando nós vemos em Gênesis no capítulo 3 algo acontecendo, o momento inicial da rebelião dos homens contra Deus. A partir dali, aquela desobediência se desencadeia em uma série de outros eventos. Como, por exemplo, nós sabemos exatamente o que o filho de Adão fez com o seu irmão. Caim mata Abel. E é dispersado, é enviado por Deus para vagar sobre a terra. Mas o que Caim faz, meus irmãos? Em Gênesis, no capítulo 4, Caim, ao invés de seguir a orientação de Deus e caminhar pela terra, ele funda uma cidade. Ele estabelece um ajuntamento de pessoas. Ele junta pessoas em um só lugar. E naquele lugar, ele funda uma cidade. E naquela cidade, o mal continua se proliferando. O pecado continua mostrando as suas vaidades. Isso acontece de tal maneira que a humanidade se multiplica. Mas à medida que a humanidade se multiplica, multiplica-se também a iniquidade dos homens, ao ponto de que Deus precisa intervir a história. E nós conhecemos esse momento como o momento do dilúvio, em Gênesis no capítulo 6. Gênesis 6, verso 5, diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado sobre a terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. E o que acontece ali é que Deus, em um ato gracioso, decide salvar Noé e uma geração, para que a partir daquela família a humanidade pudesse continuar, para que a partir daquela família a descendência da mulher pudesse vir também, porque a partir daquela família haveria uma possibilidade de recomeço, de restauração. E Deus então traz o dilúvio sobre a terra. Mas existe algo que eu quero destacar para você, que acontece tanto na história de Noé, após o dilúvio, quanto na história de Adão e Eva. Deus, a criar Adão e Eva, dá para eles uma orientação clara: sejam férteis e multipliquem-se.
encham e povoem a terra. Essa é uma declaração muito importante que talvez aos nossos olhos ocidentais, aos nossos olhos contemporâneos, fica parecendo que é só um objetivo pragmático de Deus, de povoar a terra. O objetivo era simplesmente que o homem se multiplicasse sobre a terra, sem qualquer outra finalidade. Mas se você se lembrar, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ao desejar que a humanidade se espalhe sobre a terra, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a minha imagem e que a minha glória se espalhe sobre a terra. O objetivo de Deus, então, na multiplicação do gênero humano, é para que a imagem dele, a glória dele, enchesse toda a terra. Isso, às vezes, passa desapercebido para nós. Após o momento do dilúvio, Deus declara para Noé e para a sua família as mesmas palavras declaradas a Adão e a Eva. Ele diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e povoem a terra. O objetivo de Deus continua sendo espalhar a humanidade para que a glória do Senhor continue sendo espalhada. Vocês não conseguem perceber, então, o momento gracioso e o favor gracioso de Deus, que apesar da humanidade haver rejeitado a sua glória, apesar da humanidade ter pecado contra Deus, Deus continua sendo maravilhoso e gracioso ao permitir que nós continuemos a ser a sua imagem e semelhança. Esse é o desejo de Deus, para que o homem continue povoando a terra e espalhando sobre a terra a sua glória. E aqui então entramos no momento do texto de Babel. O que acontece logo no primeiro verso, o primeiro e o segundo, nos apontam os motivos pelos quais esse momento e esse episódio ele é tão importante. Se você era como eu, que cresceu ouvindo essas histórias, talvez isso seja para nós, num primeiro momento ou numa primeira leitura, somente uma história. Parece que o recorte de Babel é uma ruptura que existe na história de Gênesis. Talvez você tenha essa impressão. É um pequeno trecho, parece que é quase como o que eles chamam hoje de spin-off, um filme que foi feito à parte da história, da grande narrativa. Mas isso só é uma impressão que nós temos, meus irmãos, porque o texto de Babel é extremamente importante para nós, é extremamente importante para o leitor bíblico original, é extremamente importante para todo o povo de Deus, porque quando vemos o primeiro e o segundo verso, nós encontramos a diferença, a disparidade entre o propósito divino e a consciência, ou o desejo, ou o desígnio do coração humano. Vejamos então o verso 1 e 2. Diz o seguinte, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Aos nossos olhos desapercebidos, talvez não encontramos nenhum problema. Por que será que para Deus havia um claro problema em que aqueles homens se ajuntassem em uma terra e fizessem para si lugar de sua habitação? Lembrem-se, meus irmãos, a ordem de Deus dada aos homens era qual? Que se espalhassem sobre a terra e se multiplicassem. Para qual finalidade? Para que a glória de Deus fosse espalhada sobre a terra. Mas o desejo destes homens, que são destacados aqui como sendo homens que falavam uma só língua, que provavelmente esse destaque do texto é para nos indicar uma unidade clara de pensamento que havia entre eles, o desejo deles era partirem errantes sobre a terra, mas se fixarem sobre um lugar, permanecerem sobre um lugar. O objetivo de Deus, então, na humanidade, era que esta humanidade pudesse espalhar-se sobre a terra e pudesse manifestar a glória de Deus sobre a terra. Essa é a orientação que Deus dá a Noé e a seus filhos, quando ele diz isso em Gênesis no capítulo 9, após o dilúvio. É exatamente porque o texto nos diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus diz, sejam fecundos e multipliquem-se, povoem e multipliquem-se sobre a terra. O ser humano deveria espalhar sobre a terra e se multiplicar sobre ela, manifestando a verdadeira glória de Deus. Mas o que temos aqui são planos contrários ao plano do Criador. Os homens decidem se fixar. Os homens seguem a orientação de seu descendente anterior, Caim. Se lembram? Caim havia estabelecido uma cidade em honra ao seu próprio nome. Nesse caso, estes homens desejam fazer aquilo que Caim também fez e estabelecem sobre si um local para permanecerem unidos, contrariando assim a vontade
de Deus. Estes primeiros homens, que são destacados nos versos 1 a 2, meus irmãos, são aqueles que herdam espiritualmente a linhagem de Caim, não de Sete. Sete é aquele filho de Adão que dará continuidade à linhagem, à descendência daquele que será o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas Caim dá continuidade a uma linhagem, a uma descendência de filhos dos homens que se espelham nos seus próprios méritos e nas suas próprias vontades e continuam proliferando entre si o seu pecado e a sua maldade. Construíram, então, no seu orgulho e no seu desejo de se sobressaírem sobre o Criador, na sua vontade de rebelião, construíram para si uma cidade. Nós encontramos exatamente aqui, meus irmãos, o primeiro aspecto de por que este texto é importante para nós. Ele continua apontando para nós, assim como o texto do dilúvio era uma recriação de Deus, o texto de Babel aponta, mais uma vez, para o momento da queda apresentado em Gênesis capítulo 3. Mais um momento nós vemos o pecado aparecendo claramente sobre a humanidade. E eu quero destacar para vocês aqui um outro detalhe importante que nos passa desapercebido no texto. O texto é apresentado para nós como uma história, e logo anteriormente ao texto, no capítulo 10, nós vemos a genealogia, o que deveria ser o contrário apresentado para nós, mas existe um objetivo claro aqui. O texto de Gênesis, no capítulo 10, do verso 8 a 12, nos apresenta uma figura interessante. Vou ler para vocês o que diz o texto de Gênesis 10, 8 a 11. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso sobre a terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dize-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel. Olha, nós encontramos então talvez aquele que pode ser o grande fundador ou o grande idealizador desse propósito estabelecido em Babel. E aí continua citando as cidades ou os povos que ele está originando: Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Aqui também apresenta-se para nós mais uma cidade importante no Antigo Testamento, Nínive. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, claramente pelo texto, é que este homem chamado Nimrod, e é interessante que o seu nome significa vamos nos rebelar contra Deus. Esse é o significado do nome Nimrod. Provavelmente não era nem o nome dele verdadeiro, mas é aquilo como as Escrituras nos apresentam esta figura, que é aquele que é o grande idealizador de Babel, aquele que idealiza a vontade de rebelião dos homens. Por isso o texto de Babel é muito importante. Por isso você precisa ter a sua atenção ao ler este texto, não pensando que ele está aqui simplesmente para comunicar a você o porquê que nós temos vários idiomas, o porquê que temos várias línguas. Ele aponta mais uma vez para um grande antagonismo que se apresenta nas Escrituras: a rebelião dos homens contra o governo de Deus. Então nós encontramos exatamente isto aqui, nos dois primeiros versos. Os versos 3 e 4, vamos ler juntos mais uma vez, apresentam para nós então o seu propósito, o seu desejo, claro, a cidade dos homens. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Aqui está a declaração de culpa destes homens. Eles declaram o seu objetivo claro em se estabelecerem enquanto cidade, e enquanto o intento de construírem uma torre que chegue até os céus. O objetivo destes homens é fazer célebre o seu nome. Eles desejam, meus irmãos, construir para si um culto a si mesmos. Eles desejam estabelecerem para si um lugar onde a liberdade deles reina, onde o Deus do coração e da mente deles é a sua libertinagem. O seu intento aqui é claramente desafiando o Criador. Eles dizem: vamos fazer tijolos, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue ao mais alto céu, para que não sejamos espalhados sobre a terra, e para que o nosso nome seja adorado. O que é isso? Senão o desejo claro de rebelião do coração dos homens. É exatamente isso que se apresenta para nós aqui.
Existe um desejo claro de romper com as barreiras do governo de Deus. O que estes homens querem aqui, ao se reunirem naquela região, ao edificarem para si mesmos uma cidade, ao fazerem para si mesmos um império pessoal, para que pudessem não ser espalhados, para que os seus nomes fossem lembrados por todas as gerações, para que não estivessem mais sob as maldições declaradas por conta do pecado. Eles desejam então vencer a Deus e destroná-lo. Esse é o intento do coração destes homens, ao construírem para si cidades. Eles desejam ser, em suas palavras, verdadeiramente livres. E o que será que vivemos nos nossos dias hoje? Será que não estamos vivendo um culto a um novo Deus chamado liberdade? Que se apresenta de diversas maneiras, em diversos contextos, em diversas formas, para esconder de fato o demônio que ele é da libertinagem. Será que o que acontece aqui então, o que nós vemos em nossos dias, não é exatamente o que acontece com estes homens ao se reunirem para fazerem o seu nome célebre? Será que não é este o desejo de todo o homem? E olha, meus irmãos, nós chamamos isso de muitas vezes de virtude. Que nós passemos um legado, que o nosso nome seja escrito sobre a terra, que nós jamais sejamos esquecidos entre as gerações. Será que isso hoje não é exaltado como uma grande virtude? Mas, na verdade, esconde um desejo claro de cultuarem a si mesmos. Os nossos corações, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolo. Nós fabricamos ídolos a todo tempo. Nós desejamos construir para nós mesmos altares. Nós queremos colocar a nossa figura, erigir um altar à nossa honra, aos nossos próprios desejos, para que não sejamos esquecidos. Para que Deus seja colocado no seu devido lugar. Não é isso que a cultura trabalha ativamente para fazer? O que acontece é que muitos tentaram ao longo de vários anos, e se você estuda um pouco de história, você sabe, os objetivos dos grandes homens e poderosos era destronar Deus do seu lugar. E o que acontece com aquilo que é chamado da ruptura do nascimento da modernidade, do mundo moderno, é a reposição, a tirada de Deus do centro e a colocada do homem no centro. Não é isso que chamamos de antropocentrismo? Meus irmãos, isso não é algo que aconteceu somente numa história longínqua a nós. Isso acontece todos os dias. E muitas vezes isso acontece dentro dos nossos corações. Nós tiramos Deus e colocamos a nós mesmos. Nós desejamos construir a nossa imagem, a nossa semelhança, e erigir para nós mesmos um altar de adoração e de culto pessoal. O pecado perverte os desígnios do coração do homem, as suas capacidades. Perceba que estes homens fizeram aqui em Babel algo jamais visto na sua história até aqui. Eles construíram tijolos com aquilo que eles tinham ao seu redor. Apresenta-se para nós também uma característica dada por Deus ao homem: criatividade, tecnologia. Não é o que vivemos, não é o que temos. Isso é uma dádiva aos homens. É um presente de Deus, a possibilidade e a capacidade que os seres humanos têm de transformarem o ambiente ao seu redor, segundo as suas necessidades. E o que esses homens fazem aqui é apresentarem as suas capacidades, não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmos. O que eles fazem aqui, ao desenvolverem uma tecnologia, ao desenvolverem para si tijolos, é usarem estes tijolos para a sua própria glória. Eles não estão empenhados aqui, meus irmãos, em construírem para Deus uma cidade, afinal de contas, Deus não havia pedido a eles cidade alguma. O que Deus havia designado para os homens é que se espalhassem sobre a terra e manifestassem a glória dele sobre toda a terra. O que desejam e usam aqui, dos seus atributos que receberam de Deus, da sua criatividade, usam para se rebelarem contra o Deus Criador. A capacidade criativa do homem vem como uma forma de que nas suas próprias mãos trazerem a si mesmos a liberdade, romperem com os limites estabelecidos pelo Deus Criador e a sua criatura. Afinal de contas, existe uma clara separação entre o Criador e a criatura, meus irmãos.
Ainda mais depois do pecado. O pecado fez separação total entre Deus e os homens. E o que acontece aqui é que estes homens desejam construir para si mesmos, como nós lemos nos versos que lemos aqui, uma torre cujo topo chegue aos altos céus. O seu objetivo é claramente desafiar os limites. É claramente desafiar o Criador. O desejo dos habitantes de Babel, então, é romper as barreiras estabelecidas de separação e reconstruírem a sua forma, ou reconstituírem ao seu próprio desejo, uma cidade ou um jardim. O que há, na verdade, no coração de todo homem é um desejo claro e saudoso por aquilo que ele já teve de comunhão com Deus. Mas o que estes homens querem fazer aqui, em um desejo inclinado à maldade pelo pecado, guiado por Satanás, claramente, é fazer de si mesmos aqueles que são os seus próprios deuses. Erigirem em sua própria honra e em sua própria glória uma torre para si, que alcançasse o lugar dos deuses. É interessante, então, percebermos que, ao fazerem isso, eles estavam desafiando ao Criador. Eles estavam colocando para si um título que eles talvez não tinham. E aqui é uma coisa interessante. O termo Babel, que nos é apresentado na Escritura, na verdade, a forma como eles se chamavam, provavelmente era uma forma conhecida como Bab-il, que significa portão dos deuses. E este é o início do nome que nós conhecemos como Babilônia, meus irmãos. Ou seja, Babel nada mais é do que o início de um grande império que se torna um grande opositor do povo de Deus no Antigo Testamento e um símbolo da oposição celeste contra o povo de Deus na história da humanidade. Babel, então, o desejo deles, construírem para si um portão dos deuses, se torna, pela ação de Deus, Babel, confusão. Deus, então, desce diante destes homens, ao perceber os seus intentos e o seu desejo, e confunde a língua deles. E é o que encontramos nos versos que se seguem, do verso 5 ao verso 9. Vejamos juntos os versos 5 a 9. A Bíblia diz o seguinte: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou sobre toda a superfície dela. Meus irmãos, quando o homem apresenta o seu desejo tecnológico, político, criativo, de reconstruir à sua maneira aquilo que ele jamais poderia alcançar, de restabelecer uma unidade perdida, que ele jamais poderia forjar, quando fazem isso, o texto nos diz que Deus mesmo desce para ver a cidade. E aqui, algo interessante, o texto nos dá uma clara ironia. Óbvio que Deus não precisava descer para ver o que estava acontecendo. Na verdade, o texto aponta isso, muito provavelmente, porque o desejo do autor é apontar a grande ironia que há entre alguns homens tentando construir uma torre para alcançar os céus onde Deus estava. E o que Deus faz aqui é descer, porque aquela torre era tão pequena, aquela torre era tão ínfima, aquela realidade que os homens estavam fazendo era tão inferior a qualquer coisa, que Deus precisa descer para ver o que está acontecendo. E o texto nos apresenta que quando Deus faz isso, Deus mesmo ao olhar diz: este povo é um. E este texto aqui muitas vezes é utilizado para falar a respeito da unidade que os homens deveriam ter. Muitas vezes é pregado de uma forma a dizer o seguinte: nós precisamos ter esta unidade que este povo tem, mas, meus irmãos, não é esse o objetivo do texto. O texto, ao dizer que este povo é um, que tem a mesma língua, e que este é apenas o começo e agora não haverá restrição para o que planejam fazer, apontam claramente o juízo do Criador sobre aquela humanidade. Aqueles homens se reuniam para
romper claramente com as barreiras estabelecidas por Deus. A sua unidade aqui é uma unidade para a maldade. A sua unidade no texto é uma unidade para a rebelião. E os homens destituídos da glória de Deus, os homens separados da glória de Deus, só se reúnem para a rebelião. Não existe no coração do homem sem Deus, não existe no coração da humanidade, distante de Deus, nenhum desejo da unidade para a glória dele, mas há um desejo da unidade para a proliferação da maldade. E é assim que nós testemunhamos ao longo da história. Nós encontramos nos reinos do mundo, nos impérios criados, aqueles impérios antigos que nós conhecemos, nada mais são do que desejos claros da humanidade de fazerem o seu nome célebre, de serem rememorados pela história e de reconstruírem à sua própria mão o império que poderia ser semelhante ao império de Deus, à glória de Deus. E é exatamente o que acontece aqui. Meus irmãos, não existe a unidade para este povo que não seja uma unidade para a maldade. E o que eles desejam fazer aqui é se juntarem cada vez mais e proliferarem entre si mesmos a maldade e o pecado. O que Deus está fazendo aqui, ao perceber esta clara situação, na sua ação, é manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Quando Deus espalha aqueles homens, confundindo em si mesmos a sua língua, o que Deus está fazendo é um ato de misericórdia e de graça. Porque se aqueles homens continuassem juntos, a maldade na terra continuaria a se proliferar. Deus está impedindo que venha sobre estes homens um juízo pior, assim como o dilúvio. Então Deus espalha aqueles homens sobre a terra, dispersa aqueles homens sobre a terra. E aquele lugar que tinha um intento de ser o portão dos deuses, o lugar de descida dos deuses, o lugar onde os deuses poderiam descer e os homens poderiam subir, uma tentativa clara de recriar aquela visão de Jacó, quando ele vê uma escada dos anjos descendo e subindo, por exemplo. Esta tentativa é frustrada. Babel, que é chamado agora, é apresentado para nós como confusão, dispersão, completo arraso. É exatamente o que Deus faz aqui, meus irmãos. O Deus vivo desce e, de uma maneira graciosa, nós precisamos perceber que Deus age em seu amor, dispersando aqueles homens, para que nada pior aconteça a partir daquilo. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. Esta é a cidade dos homens. Esta é aquela que nós vamos conhecer ao longo da Escritura como sendo Babilônia. Um teólogo vai dizer o seguinte, meus irmãos, Simon Kistemaker, acho que é o nome, é mais ou menos assim, é difícil falar. A Babilônia mundana deve ser vista como uma força universal do mal que influencia as multidões da humanidade em tamanha extensão que as pessoas se tornam dessensibilizadas. A Babilônia é a fonte arquétipa de toda manifestação idólatra no espaço e no tempo. O que esses homens estavam fazendo aqui, meus irmãos, aponta exatamente para o que Agostinho vai chamar de cidade dos homens. A cidade dos homens é a tentativa humana frustrada de estabelecer a partir dos seus impérios e do seu poderio, seja militar, político, civil, seja o poderio tecnológico, estabelecer para si mesmos um local aonde eles chamariam a si mesmos de deuses. E é o que nós encontramos no mundo hoje. Isso não mudou, meus irmãos. A tentativa clara da humanidade distante de Deus continua sendo a de constituir para si mesmos um império e um reino segundo a sua vontade. Isso não mudou. E o que continua acontecendo é que muitos estão amplamente dispersos sobre esta realidade, sobre esse cenário. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para que nós possamos orar juntos a respeito desse texto. Primeiro, há claramente no coração do homem maldade e inclinação ao pecado e rebelião contra Deus e contra o seu governo. E existe um desejo claro de fazer com que os homens façam elevado sobre a terra o seu próprio nome. Nós buscamos ansiosamente para que sejamos colocados nos altares de honra e de glória nesta terra. O que mais gostamos de ouvir é o afago e as bem-aventuranças daqueles que são chamados de vitoriosos sobre a terra.
O que nós desejamos é um lugar ao sol para que não sejamos esquecidos, mas que sejamos lembrados. O nosso desejo não é, em primeiro lugar, glorificar a Deus, mas glorificar a nós mesmos. Essa é a intenção do coração do homem entregue à maldade e ao pecado. Segundo ponto, há uma tentativa clara dos reinos deste mundo em replicarem o que aconteceu em Babel, em simularem, através de todas as suas armas, através da sua tecnologia, através dos seus feitos políticos, dos seus empenhos militares, uma verdadeira paz que não existe. É isso que o Império Romano fez, por exemplo, em sua história, instituindo aquilo que eles chamam de Pax Romana, um cenário de pacificação e aparente brevidade de tranquilidade na vida. As pessoas que viviam no Império Romano, nesse período, eram aquelas pessoas que diziam: não precisamos temer nada, Roma chegou aqui. Roma se torna a grande salvação da humanidade naquele período. Mas, meus irmãos, se nós olharmos a história, todos os impérios que passaram pela história tentaram replicar a mesma história de Babel e de simularem ao seu povo uma paz que não é real, que não existe, porque estão declarando paz, paz, mas não há paz. Afinal de contas, aqueles que estão vivendo em seu pecado se encontram em rebelião contra Deus. O seu inimigo, então, meu irmão, em pecado, é o Senhor dos exércitos, santo e poderoso. Os pecadores se encontram claramente diante de uma rebelião contra Deus. E nesse cenário não há paz nenhuma, a menos que nós encontremos claramente o ponto central desta história, o ponto de inflexão desta jornada, o ponto onde nós encontramos, de fato, uma intervenção divina para a sua própria glória, um ponto onde o descendente da mulher vem e pisa sobre esta terra, o ponto onde nós encontramos o Cristo. Quando encontramos Cristo, somente em Cristo, é que nós encontramos o verdadeiro triunfo do governo de Deus sobre os homens, a vitória da descendência da mulher sobre a descendência da serpente. Em Cristo, nós encontramos o verdadeiro governo de Deus e a verdadeira paz. É por isso que declaramos graça e paz, porque em Cristo nós encontramos uma verdadeira paz, não semelhante à paz que estes impérios tentam replicar na história, mas uma paz que não pode ser tirada, porque em Cristo, por meio do seu sacrifício, nós que éramos pecadores encontramos paz com Deus. Paz com Deus. Por isso, meus irmãos, existe uma clara separação entre a cidade de Deus, esse símbolo do governo de Deus na história, e a cidade dos homens. Vivemos em um tempo de degradação moral e cultural. O que acontece é que a humanidade continuará caminhando em direção à destruição. Os homens sem Cristo continuam caminhando em direção a um precipício, continuam degradando seus corpos entre si, utilizando a linguagem do apóstolo Paulo, continuam constituindo para si criaturas no lugar do Criador, adorando a si mesmos e a outros deuses que estão em seus corações. Talvez as nossas ruas não estão cheias de altares, como eram as ruas do Império Romano. Talvez nós não queimamos incenso ao imperador, como os romanos faziam, mas em nossos corações continua havendo muita idolatria. Meus irmãos, cuidado. Não existe comunhão entre essas duas cidades. Não existe unidade entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, nestes termos. Cuidado com isso. E ao encontrarmos Cristo, a pessoa de Deus encarnada, é nele que encontramos a verdadeira unidade. O que aqueles homens tentavam replicar em Babel, uma unidade fake, uma unidade que não existia, ela é e se torna real na pessoa de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? A partir do sacrifício de Jesus, aquele momento onde todos aqueles povos foram espalhados sobre a terra, foram dispersos sobre a terra, suas línguas foram separadas para que não se entendessem. Quando isso acontece, esse juízo de Deus vem. Mas em Atos, no capítulo 2, no verso 1 ao verso 6, nos diz o seguinte:
ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja só, agora existe mais uma nova reunião sendo estabelecida aqui. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito dá, então, àqueles que estavam reunidos uma possibilidade de falarem outras línguas. E o texto continua no verso 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Meus irmãos, em Atos, no capítulo 2, nós encontramos, de fato, a glória de Deus sendo manifestada e a verdadeira unidade, desejo de Deus para a humanidade sendo entregue ao homem. A partir do sacrifício de Cristo, o homem recebe o Espírito Santo de Deus, que reúne o povo de Deus, da cidade de Deus, para que eles sejam um. E aí o que acontece aqui então, meus irmãos, enquanto em Babel as línguas foram espalhadas, em Pentecostes as línguas são reunidas, todas proclamando as maravilhas de Deus. E cada uma das pessoas, como diz o texto, que estavam em Jerusalém, ouviam as maravilhas de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, sendo proclamado em sua própria língua. Aquela falsa unidade não teria mais lugar no governo de Deus. Porque Jesus havia dito, antes de ascender aos céus, meus irmãos, aos seus discípulos: eis que toda a autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. Portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu ensinei a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus, então, na pessoa de Jesus, reúne os homens redimidos, para que eles sejam um, para uma finalidade específica, que é a glória de Deus. Aqui, então, nós encontramos uma finalidade, um ponto final para essa história de destruição e de confusão que era Babel. Nesse sentido, todos os homens de todas as tribos, línguas e nações são reunidos pelo Espírito ao redor de Cristo, meus irmãos. Essa é a verdadeira unidade do Espírito e é dada pelo próprio Espírito para a sua própria glória. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje, embora tenhamos muitas diferenças, para que nós sejamos reunidos ao redor do Cristo. Para que essa unidade nós possamos construir algo que glorificará a Deus. Por isso agora, as nossas mãos e a nossa mente não deve ser entregue aos nossos próprios prazeres, mas para a glória de Deus. As nossas criações a partir de agora devem ser para a glória de Deus. O desejo do homem de constituir a tecnologia, seus governos e suas constituições, deve ser feito agora para a glória de Deus. Em Cristo, então, nós somos reunidos. Mas, meus irmãos, nós não paramos para edificar uma cidade. Nós não nos reunimos aqui para edificar para nós uma torre. Por quê, meus irmãos? Porque o povo de Deus, aqueles que estão caminhando errantes sobre a terra, proclamando a glória de Deus, povoando e multiplicando sobre a terra a verdadeira glória de Deus, por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Estes homens estão aguardando a verdadeira cidade de Deus, que a Bíblia nos apresenta como sendo a Jerusalém celestial, que desce dos céus à terra. Meus irmãos, se lembre que em Babel, os homens queriam construir escadas para o céu. Mas o que acontece na Nova Jerusalém é ela descendo até a terra. Deus habitando entre e com os homens. O que acontece então, o nosso desejo deve ser o mesmo que todos aqueles homens e os heróis da fé listados pelo livro de Hebreus. Eu quero citar um a vocês aqui, que está em Hebreus no capítulo 11, verso 10, dizendo a respeito de Abraão, e esse deve ser o nosso desejo, esta deve ser a nossa identificação, porque o texto diz o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Não são os homens que edificam a cidade de Deus. Não são os homens que trazem pelos seus próprios méritos a cidade de Deus. Deus mesmo edificou a sua cidade e apresenta ela aos homens. Deus corrige a história da humanidade e dá aos homens um destino final.
E embora, meus irmãos, ao longo de toda a história, nós encontramos este antagonismo desses impérios e nações contra o povo de Deus. É o que encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, na figura da Babilônia e na figura da Assíria, como sendo os grandes inimigos do povo de Deus. Nós encontramos a figura da Babilônia sendo apresentada para nós como sendo o grande poder da maldade na humanidade, também no Novo Testamento. O que resta para nós é aguardar ansiosamente isto aqui, o que diz em Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 3. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou em potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. O que o povo de Deus deve aguardar é o fim desta grande Babilônia, o símbolo claro de toda a falsa religião, o símbolo claro de todo o falso governo, o símbolo claro de toda a falsa unidade. E nós devemos aguardar então um momento, como a palavra nos diz, aonde este reino dos homens cairá para sempre. Babilônia cairá, meus irmãos. E o que aguardamos ansiosamente ainda mais do que a queda de Babilônia é a manifestação do governo real de Deus e do seu Cristo, que é o que diz também em Apocalipse capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu fortes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aguardamos ansiosamente a grande cidade de Deus. Por isso, meus irmãos, preparem-se. Vivam uma vida de santificação diante de Deus. Vivam uma busca incessante pela presença de Deus. Deixem as suas falsas obras. Destruam os altares de idolatria que existem em seus corações. E almejem claramente o governo de Deus e do seu Cristo. Este é o momento que você está sendo chamado para viver. Viva uma vida que glorifique a Deus. Espalhe sobre a terra a imagem e semelhança de Deus. Glorifique a Deus através dos atributos que você recebeu dele, para a glória dele, não para a nossa. Não há mais lugar entre nós para que haja culto a personalidades, culto aos homens, culto a governos e governantes, culto a impérios, culto a ideologias. Meus irmãos, não é o conservadorismo ou o progressismo que nos salvará, é o reino de Deus e de seu Cristo. Meus irmãos, não é o comunismo ou o capitalismo que nos salvará, mas é o reino de Deus e de seu Cristo. Não é o pecado ou a construção dos homens que nos levará a uma paz, mas é o reino de Deus e de seu Cristo. Portanto, deixem as más obras de vocês. Arrependam-se em seus corações e busquem a Deus enquanto podemos achá-lo. Porque haverá um dia onde os céus serão recolhidos e Cristo mesmo descerá. Naquele dia, aqueles que estão aguardando a sua cidade, aqueles que são chamados de peregrinos e forasteiros sobre a terra, errantes assim como Abraão, porque não tem lugar para ficar, mas caminham em direção a uma terra prometida por Deus, estes receberão o reino de Deus. Estes receberão e ouvirão do Senhor Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai. Herdem o reino de Deus que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas aqueles que não estão em Cristo, meus irmãos, aqueles que permanecem em seus pecados, aqueles que permanecem vivendo uma vida desprezível diante de Deus, encontrarão o que Apocalipse nos diz como sendo declaração daqueles homens ímpios: caiam sobre nós os montes e as montanhas, porque quem poderá nos esconder da ira de Deus e do Cordeiro? Meus irmãos, o maior medo que deve haver em nossos corações é o maior medo que há em meu coração e que deve encher o seu coração de temor, é poder ou pensar na possibilidade de ouvir do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, não vos conheço. Que o nosso coração seja cheio com o temor de Deus.
que o nosso coração seja revestido com um desejo e um anseio claro pela verdadeira cidade de Deus, pelo governo de Deus e do seu Cristo. Que você viva a sua vida hoje anunciando e proclamando através dos seus atos, através das suas palavras, a sua cidadania celestial. Que você abandone hoje os pecados que tentam tirar e paralisar você. Que você abandone hoje os desejos de idolatria em seus corações. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos santificados e a sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Aguardamos então, meus irmãos, a cidade de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Jesus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que não nos deixa mentir. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. Obrigado, Senhor, porque não temos um reino segundo as nossas próprias concupiscências, Senhor, mas aguardamos um reino celeste. Um reino onde a Tua vontade é feita. Por isso oramos pedindo, Senhor, venha a nós o Teu reino, seja feita entre nós a Tua vontade, Pai, aqui na terra, como ela já é feita no céu. Esse é o nosso pedido, Senhor, essa é a nossa oração. Que o Senhor nos ajude a sermos santos, Senhor. Santifica o nosso coração e a nossa mente. Destrona em nós, Senhor, os altares idólatras que podem existir em nossos corações. Que o Seu Espírito nos guie, Senhor, nesta jornada. Que seja formado e forjado em nós um coração semelhante ao coração do Cristo. E que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Que nós não encontremos e nem depositemos as nossas esperanças e expectativas sobre o governo dos homens. Que o Senhor, Pai, possa frustrar as nossas expectativas no governo dos homens e naquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, mas que nossas mentes e corações sejam reposicionados, Senhor, avistando a cidade de Deus, o governo do Senhor, pleno que haverá de se instalar sobre nós, no novo céu e na nova terra. Jesus, desperta o Teu povo, desperta aqueles que dormem, que este povo aqui, Senhor, sejam verdadeiras testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, que enquanto estiverem em seus trabalhos nessa semana, proclamem a verdade e a libertação que temos em Jesus, que possam reunir, através dos seus esforços, através também, Pai, dos atributos que o Senhor compartilhou com eles, que reúnam ali pessoas para ouvirem o Teu Evangelho, para ouvirem as Tuas maravilhas, e que o Seu nome seja glorificado entre nós, que o nosso nome diminua, Senhor, para que o Seu nome cresça, não só nesta comunidade, mas para todos aqueles que se chamam pelo Seu nome, para todos aqueles que aguardam ansiosamente a manifestação do reino de Deus. Esse é o nosso desejo. Nós oramos e clamamos ao Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor aqui presente e espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Alguns avisos e vocês já serão liberados.